Olá, meus amigos, mais uma vez é o professor Valdemir, mais um vídeo aí para o meu canal, detalhando fatos históricos. Se você não é inscrito no meu canal, já se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, ok? Bem, hoje eu quero falar um pouco sobre as testemunhas de Jeová e refutar, então, a parte das doutrinas das testemunhas de Jeová, correto? Se você perguntar para um testemunha de Jeová se Jesus irá voltar, ele vai dizer para você que Jesus já veio e se fez presente invisivelmente, correto? Então veja bem, de onde que as testemunhas de Jeová tiraram essa ideia de que Jesus voltou invisivelmente? Vamos lá. Nos Estados Unidos, o Rússio, ele foi praticamente acho que uns 9 anos da igreja presbiteriana. Depois ele se filiou à igreja congregacional, depois é que ele funda então a corporação Torre de Vigia, certo? Acontece que lá nos Estados Unidos tinha um camarada chamado Jonas Wendell. Jonas Wendell andava fazendo umas conferências por lá e dizendo que Jesus voltaria em 1874, só que voltaria invisivelmente, certo? Então o Rússio foi lá e assistiu então às conferências desse Jonas Wendell. Mais tarde o Rússio encontrou outro camarada lá chamado Nelson Barbour, que até inclusive escreveram um livro junto, lá os dois, né? O Rússio e esse Barbour. O Nelson Barbour chegou com uma explicação dizendo que o Wendell estava certo, que Jesus se fez presente, mas em 1876. Aí o Rússio, então, adotou a ideia de que realmente Jesus veio e se fez presente invisivelmente, certo? Isso não é verdade porque Apocalipse 1,7 diz, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Então esse negócio de dizer que veio invisivelmente, isso é conversa fiada, certo? Para você ter uma ideia do que eu estou falando, isso está no livro O Mistério Consumado de 1917. É uma literatura antiga que se você pedir para as testemunhas de Jeová, eles não vão te fornecer, porque eles vão perguntar, mas por que você quer o livro? Certo? Então, se você ler, você vai entender, correto? O Rússio viveu até 1942, certo? Quando ele morreu. As testemunhas de Jeová não tinham esse nome ainda, testemunhas de Jeová. Eles receberam esse nome em 1931, baseado na passagem de Isaías 43:10, que diz assim, vós sois as minhas testemunhas. Só que com esse testemunho aí, tá duro de acreditar, certo? No lugar do Rússio, então, entrou lá o juiz Joseph Franklin Rutherford, que foi o segundo presidente das testemunhas de Jeová. O Rutherford, então, ele alterou bastante a teologia do Rússio, certo? E isso causou revolta em alguns membros e eles se dividiram. E se você perguntar para um testemunho de Jeová se eles são divididos, eles vão dizer que não, nunca se dividiram. Isso não é verdade. Ou eles não sabem da verdade ou não querem falar a verdade, certo? Eles fundaram dois grupos, os auroristas na América do Norte, Estados Unidos, e a Igreja de Deus, do Reino de Deus, na Europa, que não tem nada a ver com a Igreja Universal do Reino de Deus, do Edir Macedo, que foi fundada em 1977 no Rio de Janeiro, correto? Então veja bem, o Rutherford, ele escreveu um livro intitulado Milhões que Agora Vivem e Jamais Morrerão. Esse livro ele publicou em 1920. Em 1923 esse livro foi lançado em português e vendeu milhares de cópias, certo? Por que esse livro então tem o nome de Milhões que Agora Vivem e Jamais Morrerão? Porque segundo Rutherford, em 1925 iriam ressuscitar Abraão, Isaac e Jacó, esses três heróis. Depois que eles ressuscitassem, ninguém mais morreria, certo? Por isso que o livro leva esse nome, Milhões que Agora Vivem e Jamais Morrerão, correto? Então veja bem, isso está no livro que eu acabei de citar agora, Milhões que Agora Vivem e Jamais Morrerão, está na página 10, 110, 111 e 122, correto? Então veja bem, aí o que é que o Rutherford fez? Ele foi lá em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, comprou um terreno, construiu uma casa intitulada Casa de Príncipe, em hebraico, certo? Essa casa chamava-se Bet-Sarim, correto? Que em hebraico quer dizer Casa de Príncipe. Para quando esses três heróis ressuscitassem em 1925, eles ficaram morando nesta casa. Agora a pergunta que nenhum testemunha de Jeová consegue responder é a seguinte: se os três heróis eram da Palestina, por que a casa foi construída em San Diego, na Califórnia, já que eles não eram de lá? E aí o que acontece? O Rutherford ficou morando na casa, certo? Até a data em que ele morreu, certo?
E a prova disso está no livro Santificado, página 337. Mas esse negócio de Betsarim é verdade? Eu tenho a foto da casa aqui, ó. Está no livro Salvação, página 276. Eu vou colocar bem próximo aqui da câmera aqui do meu celular. Estou gravando com o celular. Você vai ver aqui, ó. Tá aí, ó. Salvação, página 276. Certo? Essa aí é a foto de Betsarim. Para eles dizerem que eu não estou inventando moda. Correto? Então, veja bem, o que é engraçado é o seguinte, se eles dizem que Jesus se fez presente em 1874, por que então que as testemunhas de Jeová marcaram 5 datas para o Armagedon, a volta de Jesus? Está aqui, ó. Marcaram 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial, certo? Depois marcaram para 1915, depois 1918. 1918 foi quando terminou a Primeira Guerra, ela durou 4 anos. Depois 1920, certo? 1925 e depois 1975 foi a última data que eles marcaram para o Armagedon, a volta de Jesus, que nunca aconteceu, correto? Fora disso, tem mais várias outras polêmicas. Por exemplo, em 1967, eles proibiram transplantes de órgãos. Então, as testemunhas de Jeová não podiam fazer transplante de órgãos. Só que em 1980, eles já permitiram transplante de órgãos, certo? Em 1931 a 1952, recusavam a tomar vacina, certo? Hoje, todos eles tomam. Hoje eles também ensinam que a pessoa não deve fazer transfusão de sangue. É uma doutrina errada que eles têm no meio deles, porque isso está baseado em Gênesis capítulo 9, e Gênesis capítulo 9, falando lá do dilúvio, lá de Noé, está dizendo que você não pode comer sangue animal. Não está falando de transfusão, porque a palavra transfusão não existe no hebraico, certo? Então é outro erro grosseiro. A Bíblia das Testemunhas de Jeová é a tradução Novo Mundo, certo? Só que ela tem vários erros, tem vários versículos da Bíblia da Testemunha de Jeová que não vem, eles tiraram, não tem. O erro mais grosseiro está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, lá está escrito assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa é a tradução correta. Na tradução das Testemunhas de Jeová, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era um artigo definido, Deus com D minúsculo. Por que eles colocaram com D minúsculo? Porque para as Testemunhas de Jeová, Jesus Cristo, ele foi criado, então ele é um ser menor do que Deus, o Pai. Então por isso que eles escreveram Deus com D minúsculo, para diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Isso é um erro grosseiro de língua portuguesa. Jesus nunca foi criado, ele sempre existiu, certo? Aí o que acontece? Se você pegar 2 Coríntios 4,4, lá está escrito assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da verdade. O Deus deste século é Satanás. E lá em 2 Coríntios 4,4 está com D minúsculo, se referindo a Satanás. Então, quando você encontrar a palavra Deus com D minúsculo, ou está se referindo a ídolos feitos pelo homem, ou Satanás. Então, eles colocaram Jesus no mesmo patamar de Satanás, certo? Então veja só, agora você acreditar numa aberração dessa daí, aí eles perguntam assim, porque Jesus foi criado, e aí vem com aquela historinha deles, e nós não aceitamos, por exemplo, a doutrina da Trindade, porque a Trindade não está na Bíblia. Eu tenho um vídeo aí no meu canal, falando sobre a Trindade, depois você pode assistir lá. Se a palavra Trindade não está na Bíblia, é lógico que não está, mas a palavra Bíblia também não existe na Bíblia, certo? Então veja bem, você pergunta para um testemunho de Jeová, Deus é onisciente? Ele vai dizer assim, onisciente é que sabe todas as coisas. Então eu pergunto para você, a palavra onisciente existe na Bíblia? Também não. Eles não acreditam na Trindade porque não está na Bíblia, mas também não acreditam que Deus é onisciente, sendo que a palavra onisciência também não está na Bíblia, correto? Então aqui foi mais uma refutação, desta vez as testemunhas de Jeová, e você toma cuidado com as testemunhas de Jeová, que essas literaturas deles aí são literaturas enganosas, está contrária à palavra de Deus. Então você pode perder sua salvação com a Bíblia na mão, certo? Tome cuidado, estude a Bíblia, mas estude corretamente. Até a próxima.